Esse livro aqui é considerado a bíblia de sistemas distribuídos. Se você entrar em qualquer thread no Twitter, no Reddit ou no Hacker News perguntando qual livro eu leio para ficar bom em back-end, o Design in Data Intensive Applications vai aparecer na resposta. Eu já li uma vez e aprendi muito, e agora estou relendo com mais calma. E é por isso que eu estou começando uma série nova aqui no canal. A cada capítulo que eu terminar, vai sair um vídeo novo com meus principais aprendizados, minhas reflexões e o que eu acho mais importante naquela parte. Mas antes de começar, eu preciso deixar uma coisa muito clara. Esses vídeos não substituem o livro. Se você assistir a série toda e não ler o livro, você vai perder a maior parte do valor. O livro tem detalhes, tem diagramas e referências que eu não tenho como cobrir num vídeo sem fazer um vídeo de 4 horas. O meu objetivo aqui é outro. Eu quero te motivar a ler o livro. Quero que você assista o vídeo, ache o assunto interessante, vai lá e compre o livro e leia por conta própria, porque é a leitura que vai realmente mudar a forma como você pensa sobre sistemas. No primeiro capítulo, o autor levanta um ponto muito interessante logo no começo. Muitas aplicações hoje são data intensive e não compute intensive. O poder de processamento raramente é o fator limitante para essas aplicações. O problema de verdade é outro, é a quantidade de dados, a complexidade desses dados e a velocidade que eles mudam. E uma aplicação data intensive normalmente é composta por alguns componentes que aparecem repetidamente, cada uma resolvendo uma necessidade específica. Primeiro é o banco de dados, que serve para guardar dados de forma que a própria aplicação ou até outras aplicações consigam acessá-los mais tarde. O segundo é o cache, que serve para lembrar do resultado de operações caras e assim deixar a leitura mais rápida. O terceiro é o Search Index, que permite que o usuário pesquise por dados por palavra-chave ou filtre eles de maneiras diferentes. O quarto é o Stream Processing, que serve para enviar uma mensagem para um outro processo que ele vai cuidar dela de uma forma assíncrona. O quinto é o Batch Processing, que serve para processar de tempos em tempos um grande volume de dados acumulados de uma só vez. Nessa imagem dá para a gente ver como esses componentes se combinam numa aplicação real. E essa combinação não é teoria. Qualquer aplicação séria que você usa no dia a dia, pode ser o Instagram, o iFood, o Nubank, por baixo eles têm esses mesmos componentes básicos sendo orquestrados de algum jeito. E aí surge a pergunta central do capítulo: como combinar esses componentes? Porque juntar as peças é fácil. Agora, juntar de um jeito que sobreviva ao mundo real, esse é o que é o problema. E é aí que entram 3 conceitos centrais que o autor quer que a gente leve para o resto do livro. O primeiro, reliability, que é o sistema continuar funcionando corretamente mesmo quando as coisas dão errado. O segundo, scalability, que é o sistema saber lidar com o crescimento de carga, dados ou complexidade. E o terceiro, maintainability. Diferentes pessoas conseguem trabalhar no sistema de forma produtiva ao longo do tempo. O livro entra em bastante detalhe nesses 3 conceitos, mas eu gostaria de falar nesse vídeo em específico sobre a escalabilidade, porque foi a parte que eu achei mais interessante. Um sistema que funciona bem hoje não necessariamente vai continuar funcionando amanhã. Uma das razões mais comuns para a degradação é o aumento de carga. Talvez aquele sistema que foi feito para aguentar, digamos, 1000 usuários simultâneos, de repente precisa aguentar 30.000. E o autor faz uma observação que eu achei interessante. Escalabilidade não é um adjetivo. Não dá para falar que o sistema X é escalável ou o sistema Y não escala, porque isso por si só não quer dizer nada. A pergunta certa é outra. Se a carga crescer dessa forma específica, quais são as nossas opções para lidar com esse crescimento? E essa pergunta tem 2 lados. O primeiro é: o que é a carga? O segundo é: como lidar com o crescimento? Carga significa coisas diferentes dependendo do sistema. Para uma API de pagamentos, pode ser o número de transações processadas por segundo. Para um sistema de busca, pode ser a quantidade de consultas por segundo. Para um sistema de upload de arquivos, pode ser o volume de dados gravados por minuto. Para uma fila de mensageria, pode ser quantas mensagens entram versus quantas mensagens são consumidas. Não tem fórmula. Cada sistema tem o seu próprio gargalo. E descobrir isso é o seu primeiro passo. Tendo a definição de carga, vem a próxima pergunta: como medir se o sistema está indo bem? Bom, depende do sistema. Vamos pensar em 2 cenários. Um relatório que roda às 2 da manhã processando as transações do dia anterior e a API que carrega a homepage de um app quando o usuário faz o login. No primeiro, ninguém está esperando na frente da tela. O que importa é quantas transações por segundo dá para processar e se o job termina antes de uma determinada hora. Isso se chama throughput. No segundo, tem o humano com o dedo ali na tela. Se demorar 3 segundos, ele acha que o sistema travou. O que importa é o tempo entre pedir os dados e receber a resposta. Isso é o response time. São métricas diferentes para problemas diferentes. Se você fizer a mesma requisição várias vezes para a mesma API, o tempo de resposta vai ser um pouco diferente em cada chamada. Então, o response time não é um número, é uma distribuição.
O jeito certo de medir é por percentis. Você ordena todos os tempos de resposta do mais rápido para o mais lento e lê o valor em cada posição da lista. A mediana é chamada de P50 e é o ponto ali no meio. Se a sua mediana é de 200 milissegundos, metade das requisições foram atendidas em menos que isso e metade durou mais. Mas a mediana só te conta sobre o usuário do meio. Para entender quão ruim ficam os outliers, você precisa olhar para os percentis mais altos, P90, P95, P99. Se o seu P95 é de 1,5 segundos, isso quer dizer que 5 em cada 100 usuários esperaram mais do que isso. P90, 10 em 100 e P99, 1 em cada 100. Esses percentis altos têm um nome, tail latencies, e eles importam muito mais do que parecem. E aí surge um dado que me marcou. A Amazon descobriu que 100 milissegundos a mais no tempo de resposta reduzem as vendas em 1%. 100 milissegundos, aquele tempo que a gente nem percebe que passou. Tem mais uma coisa sobre percentis que eu acho importante a gente conversar. Quando uma única ação do usuário precisa chamar vários serviços do back-end em paralelo, o tempo total não é o tempo médio dessas chamadas. É o tempo da chamada mais lenta. Você sempre espera pela pior. Então imagina o seguinte, cada serviço tem P99 de 500 milissegundos. Até aí tudo certo. Agora suponha que a sua tela chama 10 serviços em paralelo. E aí que vem um ponto importante. Cada chamada tem 99% de chance de ser rápida, que significa abaixo de 500 milissegundos nesse exemplo. Para a requisição inteira ficar tranquila, as 10 precisam ser rápidas ao mesmo tempo. Só que 99% elevado a 10 dá mais ou menos 90%. Ou seja, sobra quase 10% de chance de pelo menos uma das chamadas cair no pior 1%. Aquele 1% de cada chamada virou quase 1 em cada 10 usuários esperando os 500 milissegundos. E quanto mais requisições faz, pior fica. Esse efeito tem um nome, Tail Latency Amplification. Quem falou sobre isso foi o Jeff Dean e o Luiz André Barroso do Google, no paper clássico de 2013 chamado The Tail at Scale. O que o paper mostra é exatamente isso. Num sistema desse tamanho, até uma lentidão rara em um serviço acaba afetando uma fatia enorme das requisições. Aquele 1% de chamadas lentas vai se acumulando. Com 10 serviços já é uns 10%, com 15 chega perto de 14% e com 20 passa de 18% dos usuários com experiência ruim no final. E cada serviço novo que você adiciona aumenta o risco. No final, o autor fala brevemente sobre como lidar com o aumento de carga. Ele nos fala sobre Scale Up, que é trocar as máquinas para uma máquina mais potente, com mais CPU, mais RAM, mais disco, e o Scale Out, que é distribuir a carga em várias máquinas menores. E aqui o autor deixa um aviso que eu acho que vale ouro. Não existe receita pronta de escalabilidade. Um sistema feito para lidar com 100 mil requisições por segundo de 1 kilobyte cada é completamente diferente de um sistema feito para lidar com 3 requisições por minuto de 2 gigas cada. Mesmo que o throughput total no fim das contas seja os mesmos 100 megabytes por segundo. Se você curtiu esse vídeo, por favor, deixa um like que me ajuda demais aqui. E se inscreve no canal para ficar sabendo na hora que o próximo vídeo vai sair. Porque essa série vai continuar. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Valeu!